tem cara de flamenguista, não. Aí, já tá ouvindo. Eu vejo aí. O pessoal já tá. Vê isso, tá fixado, por favor. Olá pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Bem, a gente vai aguardar mais um pouquinho aqui, né? A gente marcou para as 19 horas para iniciarmos a live, a nossa primeira live, né? Pelo Departamento de Química aqui do campus de Itabaiana, tá bom? Então, deixa eu guardar mais um pouquinho aí para nós darmos início à nossa live. Beleza? Espero que todos e todas estejam bem, né? Volto principalmente para os nossos alunos e nossas alunas do curso de Química aqui, licenciatura do campus de Itabaiana, e os demais também que estão participando, né? Que ingressaram aqui na nossa live. Espero que todos e todas estejam bem. Tá bom? Não sou blogueiro e nem sou influencer. É a minha primeira vez. Então, aguardem que as falhas vão estar no decorrer da live. Que assim. Que horas são? Um minuto. Bem, pessoal, boa noite a todas e a todas, né? Inicialmente eu quero me apresentar aos que não me conhecem. Eu sou o professor Luciano, eu sou do Departamento de Química aqui do campus de Itabaiana, né? Sou professor da área de Química Analítica. Inicialmente, antes de convidar, né, os dois participantes dessa live, eu queria agradecer, em nome do departamento, a idealizadora dessa nossa primeira live, que é a professora Nirle.
a nossa live ela foi discutida e definida, né, como nossa primeira live, o papel da química na pandemia. Então, essa live ela foi definida e escolhemos, né, algumas pessoas para participarem e relatarem um pouco sobre suas experiências e ações dentro das suas instituições ou de um âmbito nacional em relação ao papel, né, da química no combate à disseminação da Covid-19. Então, a gente convidou, né, o Departamento de Química, convidou a professora Elaine Menezes, ela é doutora em Química Analítica e ela é professora do Instituto de Química do campus de Estância, aqui do estado de Sergipe. E também foi convidado o professor Gerson Mor. O professor Gerson, ele é doutor em ensino de Química e professor da Universidade de Brasília. Então, antes de iniciarmos a conversa dessa live, eu queria agradecer, né, em nome de todos e todas, a aceitação, né, do convite na participação dessa live. Antes de passar a palavra para a nossa primeira participante, que é a professora Elaine, eu queria só relatar um pouco sobre as ações que o Departamento de Química do campus de Itabaiana, né, em parceria, né, com outros departamentos e programas de pós-graduações, está fazendo, né, na frente ao combate da pandemia, da Covid-19. Então, nós aqui do Departamento de Química, né, estamos produzindo álcool 70, que é álcool em gel e álcool glicerinado. Então, essa ação, né, que está ocorrendo aqui no campus de Itabaiana, né, da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana, é uma ação em conjunto. É uma ação em conjunto entre o Departamento de Química do campus de Itabaiana, entre o Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, aqui também do campus de Itabaiana, e o Laboratório de Tecnologia e Monitoramento Ambiental. Então, a equipe, né, composta por essa ação sou eu, a professora Renata Kamischka, a professora Valéria Barros, também do Departamento de Química, o professor Ronaldo Santos, que é do Departamento de Biologia, aqui também do campus de Itabaiana, e o professor Silvânio, que é do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos. Então, essa ação ela já teve como produto final 1.000 litros de álcool glicerinado e 500 quilos de álcool gel. Esse, né, produto final ele foi distribuído aqui no município de Itabaiana e municípios circunvizinhos. Então, foi distribuído 800 litros para a Prefeitura Municipal de Itabaiana, foi para a Prefeitura de Areia Branca 140 litros, para a Prefeitura de Campo do Brito 250 litros, também foi distribuído para a Prefeitura, só um momento aqui, rapidinho, Prefeitura Municipal de Ribeirópolis, 75 litros, o 3º Batalhão da Polícia Militar, 30 litros, Maternidade São José, 20 litros, Asilo de Itabaiana, 15 litros. Tem como você colocar o fone no áudio tá baixo? Só um momento aqui, por favor. Só para terminar aqui, SAMU 20 litros, Hospital Regional de Itabaiana, 50 litros e doações diretamente a pessoas carentes, que foram 100 litros, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu fone para captar melhor o áudio de vocês, tá bom? Foi solicitado aqui, só um minuto. Só um momentinho, pessoal, rapidinho. Opa, voltamos aqui então, tá bom? Eu só queria solicitar a professora Elaine, ela está aí com a gente. Então, professora Elaine, se você estiver nos ouvindo agora, pode solicitar para participar, por favor,
da nossa live. Eu vou te convidar aqui e aí você aceita daí para a gente dar início ao primeiro participante da nossa live. Vamos aguardar aqui a professora Elaine. Olá, professora Elaine. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Eu estou. Vamos aguardar um Já feedback. tinha solicitado. Tá certo. Eu queria só inicialmente me desculpar pelo áudio, porque meu celular ele estava descarregando e eu estava colocando ele para carregar aqui um pouquinho e a parte de conectar o carregador é o mesmo de conectar o fone. Então, mas agora eu acredito que estejam ouvindo melhor. Bom? Eu estava ouvindo alto e claro. Ouvindo muito bem. Então, inicialmente, eu queria agradecer, Elaine, por aceitar o nosso convite em participar da nossa primeira live. Né? E eu quero agora passar a palavra para você e você tem aí o seu tempinho para expor as ações que você e o grupo de vocês vem fazendo no combate à pandemia. Então, Elaine, a palavra é tua. Obrigada. E assim, Elaine, só um segundinho. Caso os alunos eles queiram, no meio da sua fala, perguntar alguma coisa, você prefere que isso seja feito no final, ou eu posso, né, educadamente te interromper e colocar alguma pergunta que seja conivente com a palavra? Pode interromper, é até melhor para a gente Isso. interagir. Pronto, Isso. então tá bom. Tá bom, Pode obrigado. ficar à vontade. Vamos lá. Olá. Boa noite a todos e todas. Queria dizer que foi um prazer ser convidada por Luciano, né? É um colega que já conheço há vários anos, né? E tinha muito tempo que a gente tinha perdido esse contato. E quando ele me convidou, confesso que nunca participei, não sou muito adepta a estar diante das câmeras, né? Mas uma das coisas que aconteceu nessa pandemia foi justamente isso. O rompimento de vários obstáculos, de muitas barreiras, né, diante dessa pandemia. Uma dessas barreiras foi justamente estar diante de uma câmera, né? Então, é um desafio para nós professores que não tinham esse costume, né, de estar diante de câmeras, e agora nos vemos desse jeito, atuando. Temos que aprender a ser blogueiros, né? Está aprendendo a fazer live em Instagram, em Facebook, YouTube. Mas é bom, aprendemos muito com isso, né? Queria agradecer muito por essa oportunidade, não só como pessoa, mas também como profissional, né? Agradecer em nome do Instituto Federal de Sergipe e do Campo Distância. Vi alguns colegas aqui, mas eu não reconheço pelo Instagram, assim, as siglas. Sei que tem alguns aqui. Agradeço a presença de todos, professores, alunos, amigos, colegas, viu? Sejam muito bem-vindos. E eu queria colocar aqui, né, que nessa pandemia, nós químicos fomos acionados de imediato. Não sei se com você, Luciana, aconteceu isso. Mas no momento que se pensou, né, em diminuir essa proliferação do coronavírus, dessa doença da Covid-19, os químicos foram de imediato acionados para poderem atuar diretamente na produção, principalmente de produtos sanitizantes, né? Produtos esses que têm o objetivo de desinfectar ou de inibir. Ou ele vai desinfetar ou ele vai inibir, que vai fazer com que o micro-organismo se desenvolva muito menos, né, naquele ambiente. Então, nós somos acionados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, com a verba, né? E nós conseguimos produzir em 15 dias, nossa equipe conseguiu produzir mais de 10 mil litros de produtos sanitizantes. A equipe é grande, é uma equipe multicamp. Tivemos professores atuando no Campo São Cristóvão, professor Afran, se eu não estou enganado, salvo engano o nome do professor, que eu não conheço pessoalmente, professores de Aracaju e professores de distância.
E eu quero deixar aqui registrado que não só os químicos participaram dessa produção, mas professores da área de linguagem, da área das ciências exatas, física, biologia, estavam lá com a gente, ajudando nessa produção, porque sem eles não seria possível, né? Isso. Só nossa equipe produziu, estou falando do professor Giovanni, eu e a professora Raquel, nós produzimos álcool 70%, quase 5 mil litros em 15 dias, água sanitária 2.500 litros e sabonete líquido também quase 5 mil litros. Então foi um trabalho árduo, porque nós fizemos praticamente na mão, porque não tínhamos... O campus do Instituto Federal ele não estava preparado para um processo industrial, né, para uma produção nesse nível. Então, nós adaptamos o processo e conseguimos fabricar esses produtos, né, durante esse curto período de tempo. E nós vimos, e a Pró-Reitoria também observou isso, que assim que foi publicitado que o Instituto, assim como a universidade, estavam produzindo esses produtos, de imediato a comunidade se manifestou dessa grande necessidade. Porque, a princípio, se falava da falta do álcool, né? Do álcool em gel. Álcool em gel em falta no mercado, muito caro. Vamos produzir álcool em gel, mas não conseguimos produzir álcool em gel na primeira fase, porque não tinha um dos insumos, né, que a gente precisa, que é o carbopol, muito em falta. Como não tínhamos tempo para testar outros polímeros, a gente decidiu fazer o glicerinado ou uma composição para superfície, né, que é o álcool líquido, sem glicerina, para ver se a gente conseguia sanar a demanda da sociedade. Eram ofícios e mais ofícios chegando de várias instituições públicas e ONGs, né, SAMI, hospitais, e a gente viu quanto a comunidade estava carente desses produtos. Eu quero aqui ressaltar a grande ajuda que nós tivemos do Conselho Estadual de Saúde, que é um órgão, né, estadual, que ele tem o seu foco na ajuda social. Ele vai sanar os problemas a nível social, né, voltado para a comunidade mais carente, aquela necessitada. E conversando com o presidente desse conselho, ele relatou que várias famílias precisavam do básico de materiais de limpeza para limpar suas casas. Eles não dispunham nem de água sanitária, né, que todo mundo conhece, assim, popularmente, água sanitária, que é uma solução de hipoclorito. Então, a comunidade muito carente, não só daqui da cidade de Aracaju, mas de todo o interior sergipano. E a gente conseguiu atingir vários interiores com a ação, com a ajuda do Conselho Estadual de Saúde. Deixo aqui o meu agradecimento ao presidente do Conselho, a uma das representantes, a Sheila, né? Muito obrigada por essa ajuda no momento de escoar os nossos produtos. E a gente vê que ainda há uma grande necessidade desses produtos ainda por essa comunidade mais carente. Recebemos novamente uma nova verba, que eu estou chamando de fase 2. Começamos a semana passada a produção, numa fase 2, desses produtos sanitizantes. E agora a gente espera produzir álcool glicerinado e álcool em gel, porque conseguimos já o insumo carbopol, né? Então, queremos atingir as comunidades carentes, queremos atingir aquelas pessoas mais necessitadas nesse momento. Então, o químico tem um papel não só na área acadêmica, né, na formação de pessoas e de profissionais, mas temos hoje, com essa pandemia, nós temos um papel importantíssimo, principalmente com relação às ações sociais. Eu vejo como sendo um dos maiores benefícios que nós, sendo químicos, podemos fazer
por essa sociedade tão carente, né? Por essas pessoas que estão realmente necessitadas. Os hospitais também precisam, os profissionais. Eu estou falando aqui só do que o químico fez, mas tem outras ações também, né? Certo? E a gente espera que com essa pandemia, aquela visão do químico, que as pessoas, que a sociedade tem do químico, né? Da química. Que a química é ruim. Quando diz a palavra química, meu Deus, vem coisa ruim, vem explosão, vem contaminação, vem poluição. Não. A química tem um papel importante, sim, no nosso dia a dia, né? Na nossa higiene, no combate agora às doenças infecto-contagiosas. Então, os conceitos químicos estão aí, no dia a dia, né? Alguma coisa que o senhor queira perguntar? Fica à vontade. Pelo menos eu não, por enquanto. Eu não está falando, né? Nesse momento também um papel importante do químico está na informação. Né? A informação, nós somos profissionais habilitados a informar sobre como fazer esses produtos, como eles devem ser utilizados. Uma coisa que surgiu durante como é que chama? O processo de distribuição que surgiu, me fizeram uma pergunta. Elaine, e aqui eu posso, para melhorar o efeito sobre o vírus, para matar o vírus melhor, eu posso misturar a água sanitária com álcool em gel, ou com álcool, não pode estar misturando produto, não. Então, eu sempre falo aos meus alunos, né, que são do integrador, não misturem nada sem a minha permissão, ou sem saber o que vocês têm ali dentro, né? Então, a gente vê que as pessoas muitas vezes pensam, se eu misturar água sanitária com álcool, eu vou melhorar o efeito, vai ter uma eficácia maior, vai ser mais eficiente. Tira o efeito dos dois, né, professora? É verdade. Deixa eu te... Então, veio uma pergunta aqui, professora Elaine. A professora Nirli, ela gostaria de saber... né, eu não vou ler a pergunta, mas eu vou ver se eu lembro. Se o álcool ele é 70, né? Se a gente pode usar o álcool 40, se a gente pode usar o álcool 90, isso, né, em solução aquosa, né? Quando a gente fala assim, o álcool 70 em uma solução aquosa, álcool 80, 90, 40. Se pode ou não pode, por quê? Então, tudo tem o seu uso. Para que serve, né? Então, se você quer desinfectar suas mãos, você quer eliminar o vírus das mãos e das superfícies, você tem que usar um álcool em uma concentração adequada que seja capaz de ter esse efeito. E qual é essa concentração? Qual é esse álcool vendido no mercado? É o álcool 70%, né? Ou 70 INPM. Aí, mas eu cheguei no mercadinho, fui na mercearia e tinha lá um álcool 70 graus GL. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O 70 graus GL tem uma concentração, uma quantidade de álcool etílico, né, como popularmente o pessoal conhece, de álcool etílico menor do que o álcool 70 e NPM. São formas diferentes que nós químicos temos de expressar a quantidade de um determinado, a gente chama de soluto, né? Uma determinada quantidade de substância dentro de um determinado volume, ou peso, ou massa. Então, a gente tem que observar, tá? Então, para desinfecção, qual é o álcool, qual a concentração ideal? Se você vai no mercadinho, você tem que comprar o álcool 70 INPM, o álcool 70%, que é o equivalente ao 70 INPM, tá? Certo. E se ele tiver em grau GL, você só pode comprar para desinfecção o álcool que tiver entre 77 graus GL e 82, vamos dizer assim, graus GL. Aí ele vai ter o mesmo efeito.
Vieram outras perguntas aqui, professora. Deixa eu ver aqui. A primeira aqui, a primeira não, a segunda é o Robert Anjos. Ele é aluno aqui do Departamento de Química. Belas palavras. No início da pandemia, houve uma grande disseminação de fake news sobre a produção de álcool em gel. Isso acabou atrapalhando no processo de produção do álcool por parte de vocês, tanto da nossa parte como da parte de vocês. Foi o Robert que fez essa pergunta. E tem uma outra também. Mas aí responda. Eu espero que eu consiga responder o que realmente ele está querendo saber. Claro que a gente vive hoje, devido a esse grande volume de informação que a gente tem nas redes sociais, tem muito fake news. E essas fake news não impactaram na nossa produção. O que foi que impactou na nossa produção em produzir o álcool em gel? Foi o fato da gente não poder seguir uma norma, né? Os produtos, eles seguem um padrão, tem um protocolo para ser feito. Então, veja, já procuramos no mercado, havia uma escassez muito grande do que é padronizado no Brasil, que é a gente, para fazer o álcool em gel, precisa de um polímero chamado carbopol, comercialmente. É o que é protocolado. É o carbômero, né, professora? É o carbômero, o copolímero, né? Então, ele é o que é, vamos dizer assim, o melhor e é o padrão que a gente deve usar. A Anvisa, que é a agência, né, de Vigilância Sanitária Nacional, ela liberou, devido à falta, à escassez no mercado, ela liberou outros. Mas eles não têm a mesma eficiência. Vocês devem achar aí no mercado produtos que ficam grudando demais nas mãos, né? Ou então tem uma viscosidade diferente daqueles que a gente que estamos acostumados. Então, ele interferiu nisso, porque a gente não tinha no mercado o polímero, né? O carbômero ideal, protocolado para a gente fazer. Mas isso não impediu que a gente pudesse, né, produzir o álcool, porque a gente tinha as outras opções. O álcool glicerinado, 80% glicerinado, que uma equipe produziu, que foi a equipe do professor Silvanito, e nós produzimos o álcool líquido 70%, na formulação mais simples, né? E chamando a atenção no rótulo, ele foi rotulado, chamando a atenção que mesmo sendo 70%, que os usuários deveriam ter o máximo de cuidado, né? E que ele fosse usado mais em superfícies, evitasse as mãos. Tem a mesma eficiência? Tem. O álcool em gel, o álcool glicerinado, ele vai matar o coronavírus? Vai. Só que ele vai deixar sua mão mais ressecada. Né? E não é o recomendado para as mãos, mas para a superfície, ele vai ter o mesmo efeito. É porque eu acho que já teve notícias falando que comprava o álcool 70 e colocava o gel de cabelo e ficava com álcool em gel. Isso não foi uma dificuldade na nossa produção, mas nós, como químicos, poderíamos ter atuado mais do que atuamos na área da informação, né? Assim como tinham vídeos que disseminavam esse tipo de prática, a gente também poderia elaborar vídeos que pudessem esclarecer mais para a população. É uma forma, né, da gente atuar nessa área. O CCT, eu vi aqui rapidinho, é porque vai subindo aqui, ele viu que, ele ressaltou que amanhã é o dia do químico, né? Amanhã é nosso dia. E eu vou ver se eu lembro, ele perguntou assim, como estimular a juventude, né, levando em consideração o nosso dia amanhã e diante do papel que a química está tendo nessa pandemia. Eu espero que tenha sido mais ou menos isso, CCT oficial. Professor Roberto, um abraço, professor Roberto. Professor Roberto. Eu imaginei, professor Roberto, que seria você. Eu acho que
O maior estímulo que nós, professores, podemos dar para qualquer aluno são os nossos exemplos de vida. Porque eles nos observam da ponta do cabelo até o dedão do pé. Então, estimular um aluno, e a motivação é algo que tem que partir dele, né? A gente até tenta estimular, mas a motivação tem que nascer dentro. E a forma da gente estimular é mostrar como a gente pode, como químicos e como pessoas, como nós estamos atuando diante desse problema. Tem muitas pessoas que estão recolhidas em casa, muitos químicos recolhidos em casa por vários motivos, né? Motivos de saúde, N motivos. Mas cada um fazendo um pouquinho, se doando um pouquinho, a gente iria produzir muito mais do que nós estamos produzindo. Então, acho que esse é o maior estímulo para os nossos alunos nesse momento. É ver que nós estamos atuando, utilizando nosso conhecimento, né, que muitas vezes não entende. Para que eu estou estudando isso aqui? Eu estou estudando tanto química, não vou usar para nada, né? Então, é uma forma mostrar, nesse momento, a nossa atuação. Professora Elaine, eu acho que é dessa forma. A live do Instagram ela tem 1 hora de duração, né? E a gente tem 2 participantes hoje, né? A professora Elaine, que está aqui, e o professor Gerson. Serve como um entendimento, né? De como a gente pode fazer uma próxima live, ou colocar um participante só, porque as perguntas vêm e são perguntas interessantes, pertinentes, mas assim, a gente tem que encerrar uma parte para iniciar outra parte. Eu quero aqui pedir desculpa às perguntas que não foram atendidas imediatamente, né? Vem o professor Gerson, e à medida que ele vá falando, a gente possa também estar contemplando as perguntas para essa nossa live, né? Então, eu queria agradecer, professora Elaine, vai continuar na nossa live, evidentemente, né? Mas eu queria agradecer sua participação, seus esclarecimentos. São tantas coisas para a gente falar em relação à atuação dos produtos saneantes frente à desativação desse vírus, falar sobre as interações moleculares, falar sobre as questões de polaridade, isso tudo é química, né? Então a gente poderia estar aqui explorando tudo, como é que o álcool, como é que os desinfetantes, os sabonetes, eles atuam de forma química na desativação da capa proteica do vírus. Então, assim, a gente estava aqui para ficar a noite toda, se fosse para a gente falar tudo isso, mas assim, de uma forma brilhante e esclarecedora, você veio trazer a participação do Instituto, né, Federal de Sergipe. As 2 instituições de ensino superior no estado de Sergipe, que é a UFES e o IFES, estão à frente, né, em diversas ações, e eu trago as ações voltadas para a química, mas são diversas ações que incansavelmente eles estão diariamente, né, trabalhando no combate à pandemia. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, professora Elaine, pela sua participação. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu queria só deixar uma coisinha aqui. Eu acho que com essa pandemia, nós mostramos que se nós formos incentivados, né, pelo governo, nós podemos fazer, com um pouquinho a gente já fez um bocado. Imagina se a gente tivesse mais incentivo, né? Espero que a sociedade conte com a gente, possa estar colaborando ainda mais com a gente nesse momento. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e continuo com vocês. Sim, claro. Sim, com certeza. E eu agradeço. Então, tchau. Muito obrigado, Elaine. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. E agora, sai? Isso. Sair da participação aqui entre os dois. Você vai continuar aí com a gente. Então, desculpa mais uma vez, pessoal. É porque realmente a gente está pela primeira vez aqui. Então, a dinâmica da live está sendo a primeira vez. Várias perguntas vieram. A gente tentou abordar algumas.
mas durante agora a nossa segunda parte, com o professor Gesso, a gente tenta, né, trazer mais algumas perguntas, respostas às perguntas feitas agora pela professora Elaine. Então agora vamos convidar, né, nosso segundo participante aqui, professor Gesso, se você puder me mandar aqui a solicitação, eu te procuro aqui também. Vamos ver se eu te acho, porque são, né, quase 50 aqui, professor Gesso. Então, se você quiser mandar a solicitação, eu agradeço. Vamos aqui, não estou te achando. Achei, professor Gesso. Vamos aguardar aqui o professor Gesso. Olá, boa noite, professor Gesso. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Tudo bom, e você como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, para dar continuidade à nossa live, né, que tem como tema o papel da química na pandemia, nós temos aqui na segunda parte o professor Gesso. Então, professor, eu passo a palavra para você. Bom, e ok, então. Quero agradecer mais uma vez pela Luciano, sua participação. Já acabamos nos cumprimentando. Boa noite, professor Elaine, que estava falando, todos os demais participantes dessa live. Gostaria de agradecer o convite, é uma honra, né, poder estar aqui. Agradecer a Nirle, que foi quem fez o contato comigo, né, tá na frente, junto com vocês, eu não sei mais no esquema, mas na organização aí. Dizer que é muito bom. E hoje eu até descobri que agora eu não sou mais palestrante, eu sou live, né? Live. Porque a gente estava acostumado a viajar para fazer as palestras, coisas, e agora não, a gente tem casa e fala, caramba, eu tenho que tomar um banho correndo para sentar na frente do celular, nesse caso, né? Mas é um prazer muito grande em poder falar com tanta gente ao mesmo tempo, de tantos os lugares diferentes, e apresentar um pouco do que a gente defende como educador, né? Eu sempre digo que sou professor, tenho muito orgulho disso, então quando me chamam para falar para licenciandos, para professores, eu não sei dizer não, porque para mim é uma grande honra poder fazer isso. Como foi lembrado aí, gostaria de dar parabéns antecipado para os químicos, né? Amanhã é o nosso dia do químico. A Sociedade Brasileira de Ensino de Química, da qual eu atualmente sou o presidente, a gente está preparando um boletim para divulgar amanhã. Eu vou até digitar o link da sociedade aqui, porque aí as pessoas que não conhecem podem acessar amanhã e achar o boletim lá e outras informações. Deixa eu ver se eu digitei certo, porque aí fica gravado, né? Isso. E quem quiser pode olhar depois. Ótimo. Como a gente está falando de pandemia, né? A professora Elaine já colocou algumas situações, enquanto ela falava eu me lembrei. Enquanto sociedade, logo no início a gente também ficou perdido, e uma pergunta que foi feita aí, a questão das fake news, né? Saiu um vídeo de um cara aí muito estranho, falando que o álcool 70% não resolvia nada. Aí as sociedades se organizaram, né, os conselhos regionais e federais de química, e a gente, como sociedade de ensino, a gente está muito próximo dos professores, dos alunos, a gente criou uma série de boletins, né, o primeiro foi proposto, inclusive, pelo pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente publicou, esses boletins também estão lá na página, tentando mostrar para as pessoas uma coisa que a gente sempre defendeu, que é como a química está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e como é importante o ensino de química na formação de cidadãos. Porque a partir desse conhecimento que a gente trabalha na educação básica, principalmente, eu não estou nem falando da formação de químicos, né, que é o que a gente faz nas universidades, mas lá na educação básica, enquanto professores, enquanto formadores de professores para a educação básica, como esse conhecimento de química deve ser ressignificado na perspectiva de possibilitar ao cidadão comum, né, entender e fazer uma crítica a esses vídeos, a essas fake news que são tão comuns. E aí
elaborou documentos sobre hidroxicloroquina, sobre água sanitária, como é que pode preparar isso em casa. A gente se mobilizou na perspectiva de, enquanto químicos e educadores químicos, poder dar instrumentos para a sociedade para entender melhor isso, né? Então, eu acho que essa pandemia, ela está revirando muitos dos nossos valores, dos nossos modos de vidas, e como a professora Elaine falou, a gente espera que, ao final de tudo isso, as pessoas vejam a química de uma forma um pouco diferente, né? A química, ela caminhou e caminha paralelo ao desenvolvimento da sociedade, como outras ciências também, né? A gente não teria chegado onde estamos hoje com toda essa tecnologia de celular, computador, né, luzes de LED e tudo mais, se a química não tivesse desenvolvido o tanto que desenvolveu nos 2 últimos séculos, principalmente, né? Que é, como ciência, a química é bem nova, ela tem um pouco mais de 200 anos. E nesse momento de isolamento, a gente começa a rever as coisas. Como é que a gente faz? Né? Na nossa universidade, na Universidade de Brasília, o isolamento social começou exatamente na primeira semana. A gente começou as aulas na segunda-feira, na quinta-feira o governador decretou que era para parar tudo, aí a Universidade de Brasília falou, opa, peraí, nós somos uma universidade federal, a gente não vai parar assim. Aí o governador mandou cortar a luz da universidade, a gente ficou o dia inteiro sem luz, não teve como dar aula, as coisas funcionarem. No dia seguinte, a reitora falou, realmente, vamos parar. Então, a gente não teve tempo nem de conhecer todos os alunos. E aí, nesse momento, né, eu já falei, não, vou tentar adiantar algumas coisas com os alunos. Pensei principalmente nos alunos de estágio, que a gente sempre discute uma série de textos, a gente ia discutir Pedagogia da Autonomia, né, de Paulo Freire, que é um pilar básico de uma educação emancipadora, de uma educação libertadora, né? São termos do Paulo Freire, isso, e é o que a gente acredita, que a educação pode mudar a sociedade, e a gente trabalha nessa perspectiva. Mas aí os alunos, professor, minha internet é ruim, eu não consigo, né? Virou uma confusão, eu falei, então deixa de lado. E aí comecei uma tarefa, uma atividade com os alunos ingressantes, porque normalmente os nossos calouros, eles chegam com uma base que não é suficiente para acompanhar muitas das disciplinas, inclusive da química. Então, o índice de reprovação dos calouros é muito alto, e em função disso, a evasão do curso de química é sempre muito alta, não só o nosso, é uma regra geral nas instituições públicas, né? As particulares têm outros valores e as coisas funcionam de forma diferente. E aí comecei, e eu tenho trabalhado com os alunos, né, 3 vezes por semana, dando uma aula de revisão, e tem funcionado, mas com um grupo pequeno, né, bem menor do que o iniciante. E agora, essa semana, ontem mesmo, a gente fez uma reunião da divisão de ensino e a gente está discutindo como é que a gente volta. Como é que faz? Porque a universidade não definiu ainda uma data, mas ela já sinaliza que a gente precisa voltar às atividades. E esse voltar às atividades, a gente tem muita clareza de que não vai ser da mesma forma, né? A gente vai ter que trabalhar muitas disciplinas à distância. E aí a grande pergunta que a gente está buscando resposta é como voltar, como fazer, né? O grande entrave que a gente vê é a questão de acesso dos alunos, né? Porque enquanto alguns têm rede de fibra ótica, outros têm um computador em casa que é compartilhado por várias pessoas, né? Uma rede, uma internet que nem sempre é suficiente. Então, a nossa discussão nesse momento é isso. Né? Já nessa discussão... Oi. Eu posso quando você concluir a sua fala, eu posso falar aqui sobre algumas perguntas para você ir... Sim, claro. Pode. Eu vou tentar concluir rapidinho para dar um espaço para a gente... Vou só jogar 2 bolas para cima aqui, tá bom? Ótimo. Então, nessa discussão de como voltar, tem a grande preocupação, que é o acesso dos alunos à internet, a todas essas mídias, e aí a gente discute como é que fica questões de disciplinas bem específicas,
como no meu caso, trabalho com estágio, como é que o aluno vai fazer estágio se ele não pode ir para a escola? Né? Para que escola que ele vai? Ele vai entrar lá na escola com 40 alunos numa sala de aula, se expondo os alunos. E a outra questão é o laboratório. Né? A gente trabalha química, um curso que tem uma grande carga experimental. Como é que a gente volta para as aulas sem poder dar laboratório, ou como é que a gente pode trabalhar um laboratório de uma forma segura? Então, essas são questões que a gente está pensando, já temos algumas possibilidades em estudo, mas que, né, estão aí para a gente resolver. Era basicamente isso que eu queria falar, para dar um bom tempo para a gente poder dialogar, né? A ideia é essa. Ótimo, ótimo, professor, ótimo. Eu tenho aqui já 2 perguntas. Uma é do professor João Paulo. Ele pergunta: a química tem um papel importante no desenvolvimento da sociedade. No entanto, a proposta da BNCC, do ensino médio, apresentava uma visão reducionista do conteúdo químico, dos conteúdos químicos. Por favor, comente um pouco. E ele mandou um abraço. Ok, um abraço, João Paulo. Na verdade, essa questão da BNCC é uma discussão bem longa, né? A gente poderia fazer uma live sobre isso e não teríamos tempo. Mas só para relembrar, e pensando que tem muitos alunos aqui também, a BNCC ela começou a ser discutida ainda no primeiro governo porque ela estava prevista na LDB, ainda no primeiro mandato da Dilma. Quando mudou o mandato dela, ela foi eleita para a segunda vez. Foi criada uma nova comissão, depois veio o golpe, né? Já tem clareza disso hoje. Então, embora seja algo necessário, a discussão sempre foi muito atropelada e, ao final, ela foi imposta de uma forma que a grande parte dos educadores não concordam. Mas está aí, né? Tanto é que o Programa Nacional do Livro Didático, que está em aberto hoje, não é para livros de disciplinas, mas sim para livros de áreas, né? Então, 2022, 2023, 2022, não deve chegar livro de química na escola, mas sim livro de ciências. Então, essas questões, elas ainda não estão bem resolvidas. Até porque o nosso país está num momento, né, já desde o golpe, de muita conturbação política e social. E a gente precisa resolver essas coisas para resolver questões da educação, inclusive a BNCC. Ótimo, ótimo, professor. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, que é da professora Nirli, e aí depois eu posso voltar para algumas perguntas para a gente discutir, porque na live da Elaine a gente teve algumas perguntas e aí a gente pode também discutir, né? A Elaine pode também dar uma contribuição. A professora Nirli, né, ela traz, né, o tema da química na nossa discussão e ela pergunta isso. Professor Gerson, como a química pode contribuir para diminuir essa onda de fake news? No tocante, acredito que ela tenha feito, no tocante à pandemia, né? Sim. É trabalhar a química de uma maneira diferente de muitas escolas e muitos professores que ainda trabalham, né? A maioria que está aqui deve me conhecer, eu sou um dos autores do livro Química Cidadã, e a gente tem uma proposta de ensino de química numa perspectiva que a gente classifica como CTS, né, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Mas, principalmente, numa perspectiva de trabalhar o pensamento crítico. A gente entende que ensinar química não é mandar aluno decorar a tabela periódica. Isso, para mim, é um crime. Eu sempre falo. E a tabela periódica é só um dos exemplos, né? Eu tenho uma aqui bem de frente para mim. Tabela periódica é para ser consultada. Então, a gente tem que trabalhar um ensino que desenvolva as habilidades e competências, e aí a BNCC traz uma perspectiva que é interessante, né? A gente teria que dialogar mais sobre ela para entender melhor, mas que é desenvolver a capacidade crítica, a capacidade de análise, a capacidade de argumentação, a capacidade de leitura crítica, né? Porque hoje as informações elas vêm enxurrada, é uma quantidade muito grande, e as pessoas a escola não ensina os alunos a pensarem de forma crítica para falar, mas isso tem cabimento, não tem cabimento? E como professores de química, não só nós, né,
mas a escola como um todo tem o papel de trabalhar um ensino que desenvolva esse pensamento crítico e não a memorização. Então, é uma pincelada muito rápida para responder uma pergunta Isso, que também daria um que debate, né? vai, isso. Não só limitado a uma live do Instagram, mas mais de uma Sim, hora. sim. O professor Gerson, tem uma pergunta aqui, tem algumas perguntas, eu posso ir Sim. fazendo, se você achar que cabe no seu momento de fala, a gente pode ir discutindo ela. Tem uma pergunta aqui que eu resgatei do professor Marcelo Leite, aqui também do Departamento de Química do campus de Itabaiana. O professor Marcelo Leite, ele pergunta, eu gostaria de saber quais temas poderiam ser conteúdo desses vídeos para esclarecimento do público. Dos vídeos dessas lives que a gente Isso, está eu fazendo? entendi isso também. Eu trabalho na perspectiva do ensino de química, né? Eu falei da Sociedade Brasileira de Ensino de Química. Então, a nossa perspectiva está muito voltada para essa educação química, né? Que é a perspectiva da alfabetização, do letramento científico, né? Do letramento em química, na perspectiva não de formar químicos, mas de formar cidadãos com a formação básica, né? O ensino fundamental, o ensino médio, que conheçam a química, que tenha serventia para ele. Se a gente pensa numa perspectiva mais ampla, não só de ensino de química, mas de química, de um departamento, de um instituto de química, eu considero que, primeiro, falando isso para os professores, né, do departamento, de instituto de química, a gente, né, e aí me incluo, né, porque também sou professor universitário, tem que repensar quais são os valores desse ensino que a gente faz. E isso, para mim, é muito fácil de discutir porque eu trabalho com inclusão. Então, eu já me obrigo e discuto com os meus colegas a necessidade de repensar o ensinar química, porque eu tenho que ensinar química para pessoas cegas hoje em dia, né? Coisa que há 20 anos atrás era considerado impossível, hoje é realidade. Então, nós, professores de química, temos que pensar qual é realmente o papel da minha disciplina. O que realmente eu preciso que o meu aluno aprenda? Tanto o meu aluno da licenciatura, que vai ser um futuro professor, como o meu aluno do bacharelado, ou da química industrial, que vai ser um futuro profissional da química, numa sociedade que não é a mesma que a gente conheceu há 20 a 30 anos atrás. Então, a gente tem que repensar o nosso ensinar química. Para que a gente quer ensinar química? Ótimo, professor. A minha assessora... Já vi que tem alguém aí entregando cola. Na verdade, é porque nós temos... o Instagram ele tem 1 hora só de live, né? Sim, sim. Então, se a gente não conclui nessa 1 hora, o Instagram, ele... Eu não sei, né? É a minha primeira vez que eu estou aqui no Instagram, não sei Sim, se... ele encerra. ele encerra. E já está? É isso? Falta. Faltam os minutos finais. Uhum. Então, faltam 3 minutos. Então, eu queria, né, nesses 3 minutos, né, se o professor Gerson tem alguma coisa para concluir nessa fala rápida, né? Foi bem rápido, né? Isso amadurece, né, para uma próxima live, né? Sim, exatamente. Só agradecer a todos, né? A você, a Mili, todo mundo. As pessoas têm o meu contato aí pelo Instagram, por outras formas, né? Por lá a gente conversa, e-mail, Facebook e tudo mais. E a gente está aí disposto a falar sobre educação química e sobre mudança dessa sociedade. Porque, para mim, ser professor, ser educador, é batalhar para mudar essa sociedade injusta na qual a gente vive. Ótimo, professor. Mais uma vez eu quero agradecer por aceitar o convite, estar aqui participando, né? Primeira vez da live do Departamento de Química aqui do campus de Itabaiana, da Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês e sucesso na série aí. Qualquer coisa, a gente volta a conversar com vocês. É sempre um prazer. Igualmente. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau. Então, pessoal, foi nossa primeira vez.
né? Espero que tenham ocorrido dentro das normalidades. Eu, mais uma vez, quero agradecer a professora Elaine e o professor Gerson por terem topado em participar da live, trazer um pouco, né, da experiência da química, né, como função, né, da pandemia, né, do combate à pandemia, e como enxergar a química, né, de forma educacional, né, na sociedade. Então, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Né? Desculpa por não ter acompanhado ou ter colocado todas as perguntas para serem discutidas. E com certeza em uma próxima live a gente vai ter já, né, uma ideia um pouco diferente, mas agradeço a todos e a todas que estiveram aqui presentes nessa live. Mais uma vez, muito obrigado, professora Nirli, por idealizar, e a vocês que estiveram aqui conosco durante essa hora de live. Então, um abraço a todos e a todas, espero que fiquem bem e, se puderem, fiquem em casa. Vamos vencer mais uma vez, viu? Um abraço no coração de todos e todas, tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Isso.